Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Esse é o dia que o Senhor preparou para nós. Vivemos e nos alegrarmos nele. Esse é o dia que o Senhor preparou para mudanças de destinos. Já foi profetizado aqui. E nós não conversamos nada, mas já estava alinhado. Sabe por quê? Porque é o Espírito Santo de Deus que faz a obra. Não somos nós. Nós somos apenas instrumentos. E o Senhor vai falar ao nosso coração. Amém? Nesse ano, Deus colocou um projeto para nós trabalharmos às terças-feiras no Conexão Família. Famílias em obras. Por quê? Porque Deus está fazendo uma obra, irmãos. Deus está preparando a sua noiva. Deus está nos preparando para sermos estatura de varão perfeito. Deus está preparando, Deus está mudando a nossa história. Deus está corrigindo aquilo que precisa ser corrigido. Por isso, famílias em obras. E a cada mês nós estamos estudando um cômodo da casa. Porque um cômodo da casa, ela tem uma ligação com a nossa vida. Amém? E hoje nós vamos, no mês de abril, nós vamos falar sobre o hall de entrada. O hall de entrada é um ambiente muito importante da nossa casa. Porque é ali que determina o que vai entrar, o que vai sair. É ali que a gente tem que tomar cuidado. Dentro da nossa casa, a gente não coloca estranhos no hall de entrada. A gente não permite que qualquer um entre na nossa casa. Da mesma forma na nossa vida, a gente tem que tomar cuidado aquilo que entra. E também tem que determinar aquilo que sai. Por isso essa ligação, o hall de entrada com a nossa vida. Amém, irmãos? E enquanto eu meditava e pedi a Deus uma palavra para essa noite, me veio a história de Neemias. A história de Neemias fala de um período muito importante na história do povo judeu, porque foi o momento da reconstrução dos muros de Jerusalém, a reconstrução da cidade. Apenas para dar um contexto desse tempo. O povo judeu, as tribos, aquelas 12 tribos, se dividiram em dois reinos. Reino do Norte, Reino do Sul. O Reino do Norte era composto por 10 tribos. O Reino do Sul era composto pela tribo de Judá e de Benjamim. E o fato é que esses dois reinos, eles fizeram aquilo que não agradava ao Senhor. Por um momento, em determinado momento, esses dois reinos viraram as costas para Deus. Aquele Deus que tinha tirado o povo do Egito. Aquele Deus que tinha dado a terra prometida. Aquele Deus que tinha feito milagres. Mas agora, passou-se as gerações, passou-se o tempo, e agora as outras gerações começaram a se voltar para aquilo que Deus, para os caminhos do Senhor. Ir contra os caminhos do Senhor. Então, no ano mais ou menos de 586 a.C., a Babilônia invadiu Jerusalém. E sobre a liderança de Nabucodonosor levou aquele povo cativo, aquele povo escravizado. Mas o tempo passou e mais ou menos em 539 a.C., Ciro, o Grande, liderou o exército persa na conquista da cidade da Babilônia, marcando o fim do império babilônico e o início do domínio persa na região. E então chegamos ao ano de 465 anos antes de Cristo, época em que viveu um camarada chamado Neemias, um homem de Deus, um servo de Deus, mas que estava no cativeiro. E naquela época, o rei que estava no poder era Artaxerxes I, também conhecido como Artaxerxes
Longímanos. Ele governou o Império Persa de 465 anos antes de Cristo até 424 anos antes de Cristo. E Neemias era um judeu que servia esse rei como um copeiro. E o copeiro, irmãos, era uma função muito importante. Era um cargo de confiança, porque Neemias era responsável por tomar o vinho, tomar qualquer bebida antes que o rei bebesse. Ele tinha que garantir que a bebida não tinha veneno e que o rei não ia morrer. Então era um cargo de muita confiança. E lá estava Neemias. Mas um certo dia, Hanani, irmão de Neemias, e alguns outros homens chegaram a Suzã, que era a cidade onde Neemias estava, onde Neemias morava, e Neemias começou a conversar com aqueles homens, perguntando a respeito do seu povo, porque alguns ficaram em Jerusalém, conseguiram escapar e ficar em Jerusalém. Outros se livraram do cativeiro e voltaram para Jerusalém. Provavelmente, irmãos, é como se fossem amigos. Imagina que hoje nós estivéssemos num cativeiro, e de repente eu estou aqui, mas o pastor Marcinho conseguiu escapar, voltou para a terra natal. E Neemias estava lá perguntando: como é que está o Marcinho? Como é que está fulano? Como é que está ciclano? Mas as notícias não eram boas. As notícias é que aquele povo estava na miséria. A cidade estava destruída. Os muros estavam destruídos. E sabe, os muros representavam algo muito importante naquela época, porque toda a cidade ela tinha muros para proteger aquela cidade. Mas o fato é que porque eles saíram dos caminhos do Senhor, eles deixaram o Senhor, aquela cidade foi completamente destruída. Aqueles muros foram derrubados e o inimigo entrou ali. E o que antes o Senhor livrava, agora eles estavam nas mãos dos inimigos. Eles estavam no cativeiro. Então, um dia Neemias, ouvindo todas essas palavras, ele se entristece muito. Então ele começa a orar, ele começa a jejuar, ele começa a clamar a Deus pela restauração daquele povo. Então Deus vai lá e dá uma missão a Neemias. Neemias, você vai reconstruir a cidade. Irmãos, missão difícil, não é? Missão difícil. Reconstruir uma cidade. Eu posso imaginar a cabeça de Neemias. Eu ficaria assim: Senhor, como é que eu vou reconstruir uma cidade? Eu estou aqui, exilado. Eu trabalho para o rei, eu não tenho férias. Eu não tenho como. Mas Neemias começou a orar e clamar a Deus e pediram por uma estratégia. Um belo dia, Neemias chega na presença do rei, e o rei percebe que Neemias estava triste. Sabe, irmãos, nós como crentes, nós temos que fazer a diferença no mundo. Nós como cristãos, como povo de Deus, temos que fazer a diferença nesse mundo. Você, como cristão, cheio do Espírito Santo de Deus, quando você entrar no seu trabalho, a presença do Senhor tem que entrar contigo naquele lugar. Quando você passar pela sua rua, os seus vizinhos têm que reconhecer que há algo diferente na sua vida. É assim que acontecia como Neemias. Neemias provavelmente chegava todos os dias alegre, feliz, era sorridente, devia ser aquele cara que se comunicava com todo mundo, mas naquele dia ele estava triste, naquele dia ele estava abatido, e o rei percebeu aquilo, e vira para Neemias e fala: Neemias, o que está acontecendo? Estou vendo você triste, abatido. Então ele fala: como que eu posso estar alegre, sabendo que o meu povo está destruído? A minha terra está destruída. Como? Então Deus usa aquele momento, e Neemias vai e pede autorização ao rei, para ir lá reconstruir aquela cidade. E o rei não só autoriza, como dá um laudo: olha, ele está indo em meu nome, e está levando o material que vai reconstruir aquela cidade. É isso que Deus faz, irmãos. Quando Deus tem um plano, Ele dá estratégia. Quando Deus tem um plano, Ele dá os recursos. Por mais impossível que pareça, Ele tem a solução. E Neemias foi, mas aquilo não agradou
algumas pessoas. Algumas pessoas ficaram invejosas. Algumas pessoas, como Sambalate, Tobias, Gesem, se enfureceram com aquilo, ficaram enciumados, e tentaram de todas as formas desviar o foco de Neemias. Chamaram Neemias para encontrar com eles, por 4 vezes, mas Neemias em todas elas disse: estou fazendo uma grande obra, por que desceria para falar com vocês? Sabe, irmãos, muitas vezes, Deus está fazendo uma obra nas nossas casas, nas nossas famílias, e a gente não pode se distrair, nós não podemos ser levados por distrações, nós temos que falar como Neemias: estou fazendo uma grande obra, Deus está fazendo uma grande obra no meu lar, Deus está fazendo uma grande obra na minha casa. E porque Neemias não se desviou, aqueles muros foram restaurados. Aquela cidade foi reconstruída. Porque Neemias tinha uma missão dada por Deus. Sabe, queridos, isso tem tudo a ver conosco hoje em dia. Tem tudo a ver conosco. Porque algumas vezes, no nosso dia a dia, na correria do nosso dia a dia, nós estamos cansados, com sono. Eu sei que alguns aqui chegaram aqui cansados, estão até com o olhinho assim, ó. Eu dou uns gritos para vocês acordarem, tá bom? Quando eu perceber, eu dou uns gritos aqui, vocês dão uma acordada. Eu sei porque eu estou cansado também. E às vezes no nosso dia a dia, a gente fica cansado. E muitas vezes a gente se afasta das coisas de Deus. Muitas vezes a gente troca os nossos tempos, que poderíamos estar na presença do Senhor, que poderíamos estar num culto como esse, que poderíamos estar com nossas famílias, com as nossas casas, estamos trocando por uma rede social, estamos trocando por coisas supérfluas, estamos trocando para estar na companhia de amigos, que não vão nos levar a nada. Sabe, irmãos, às vezes a gente vira também as costas para Deus. Deus quer fazer uma obra na nossa casa, Deus quer fazer uma obra na nossa família, Deus tem bênçãos, promessas, como já foram proferidas nesta noite, mas nós estamos distraídos, nós estamos nos afastando das coisas de Deus, e isso pode abrir uma brecha nas nossas vidas. Por isso, a pregação de hoje é justamente sobre isso, fechando brechas e corrigindo rotas. Sabe por quê, irmãos? Porque quando o inimigo ele encontra uma brecha, quando o inimigo ele encontra uma porta, assim como foi com aquele povo que virou as costas para Deus, o inimigo veio, levou ele em cativeiro, isso acontece conosco também. Às vezes abrimos algumas portas, algumas brechas na nossa vida, para que o inimigo venha e nos aprisione no pecado, e nos aprisione em práticas que nós não gostaríamos de estar fazendo, coisas que não estão relacionadas com o reino, comportamentos que a gente se envergonha, mas por pequenas brechas que nós abrimos, muitas vezes o inimigo vem e ele causa também uma destruição nas nossas vidas, causa uma destruição nas nossas famílias, causa uma destruição nos nossos casamentos, nos nossos relacionamentos com filhos, assim como aconteceu com aquele povo, hoje acontece em muitas casas. Talvez você esteja olhando hoje para a sua vida, e você vê áreas da sua vida que estão como Jerusalém estava, destruída, em ruínas, por brechas que foram abertas ao longo do caminho, por estar desatento. Mas o que o Senhor quer fazer nessa noite, meus irmãos, é fechar essas brechas, é corrigir rotas, é restaurar vidas, é restaurar famílias, é restaurar casamentos, é restaurar sonhos, é restaurar propósitos, é restaurar relacionamentos.
porque é isso que Deus quer para nós nesse ano. Como foi proferido aqui da boca do pastor Marcinho, estamos vivendo um novo tempo, e esse novo tempo é um tempo de bênção, é um tempo de restauração, é um tempo de reconciliação, é um tempo de correção de rotas, irmãos. Por isso nós vamos falar sobre 4 passos para restaurar as brechas. Amém, irmãos? Sabe, antes de começar a falar desse ponto, deixa eu esclarecer uma coisa aqui. Porque às vezes dá a impressão de que Deus é um Deus injusto. Deus é um Deus mau. Ah, se eu não ando na linha, Ele vem e me castiga. Se eu não ando na linha, Ele vem e me penaliza. Irmãos, eu não vejo Deus dessa forma. Sabe o que eu vejo? Que o mundo ele é feito por princípios. Existem princípios, e esses princípios não podem ser quebrados. Sabe, existe um princípio, existe a lei da gravidade, não existe? Graças a Deus pela lei da gravidade, porque senão ia todo mundo flutuar. Tudo bem que deve ser gostoso flutuar, eu queria um dia flutuar, né? Eu vejo aqueles astronautas, eu gostaria de ter aquela sensação. Mas imagina viver assim, irmãos, não é legal. Graças a Deus pela lei da gravidade, ela existe, ela é real. Eu sei que ela existe. Então se eu sei que ela existe, se eu for dar um passo aqui e querer sair andando, eu vou cair. Porque ela existe, é real, acontece. No trânsito, existem princípios que não podem ser quebrados. Se uma avenida está lá, regulamentada para andar em 60 km por hora, se eu passar a 80, 90, 100, eu vou correr riscos. Primeiro de tomar uma multa, de ser penalizado. Não é verdade? Somente em Campinas, com tanto radar. Mas eu também posso sofrer um acidente. Podem vir consequências maiores, por quê? Porque eu quebrei um princípio. Na palavra de Deus existem princípios para uma vida de paz, para uma vida abundante, para uma vida de promessas, existem princípios. E quando eu quebro esses princípios, eu saio da cobertura de Deus. É como se houvesse um guarda-chuva aqui. Enquanto eu estou me baseando nesses princípios, eu estou coberto, eu estou protegido. Pode chover canivete, pode chover o que for, eu estou protegido. A partir do momento que eu saio dessas orientações, saio desses princípios, eu estou vulnerável. Vulnerável a cair, vulnerável a ser capturado pelo inimigo, levado a cativeiro. Estão entendendo, irmão? Sim ou não? Amém? Então não se trata de um Deus mau, se trata de um Deus justo e bom. Ele fala, meu filho, segue isso aqui, e você terá vida eterna. Eu amo Salmos capítulo 1. Ali é o segredo de uma vida feliz, uma vida próspera. Bem-aventurado, mais do que feliz, é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. E sabe o que está acontecendo, irmãos? Quantas e quantas vezes nós nós damos mais valor a um guru da internet do que a palavra de Deus. Quantas e quantas vezes nós acordamos e passamos horas e horas ouvindo gurus da internet, e a gente gasta pouquíssimo tempo buscando um tempo de intimidade com Deus. Eu não estou aqui com o dedo para acusar, não, porque eu me encontro muitas vezes nessa situação. Existem homens e mulheres muito boas, e já fui muito edificado por homens e mulheres que têm tido relevância no mundo de hoje. Mas, irmãos, o nosso princípio tem que ser esse aqui. O nosso princípio tem que ser isso aqui. Nossa vida precisa estar pautada aqui.
Mais do que feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Esse homem será como árvore plantada junto a ribeiros de rio, dará fruto no tempo próprio, e suas folhas não cairão, e tudo o que ele fizer prosperará. Queridos, é um princípio. É um princípio. Quer ser feliz, quer ser próspero, quer dar fruto no tempo certo? Não siga o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. É o que a palavra de Deus está nos ensinando. São princípios que nos levam a uma vida segura e uma vida feliz. 4 passos para restaurar as brechas. Primeiro passo é identificar as brechas. Primeiro passo, eu preciso identificar quais são as brechas que estão abertas na minha vida. E é muito simples para você identificar as brechas. Imagina que hoje nós estivéssemos aqui sentados para assistir o filme dos seus últimos 15 dias de vida. E vai passar tudo aqui nesse telão. Amém? Ou misericórdia? Amém ou misericórdia? Talvez algumas cenas você vai falar assim, não, pode passar. Mas tem cenas, meus irmãos. Dá para cortar? Dá para censurar essa cena? E eu falo isso, eu me incluo nisso, viu, irmãos? Não estou isento disso, não. Nesses últimos 15 dias tiveram momentos nos meus dias que eu falei, isso aqui não dá para passar no telão, não. Não dá. Por quê? Porque nós somos falhos, nós somos humanos, mas o que o Senhor quer é fazer uma obra na nossa vida. O Senhor quer restaurar isso. O primeiro passo é a gente identificar quais são essas brechas, que muitas vezes o inimigo vem para entrar, destruir e nos levar cativo. Em Gálatas capítulo 5, versículo de 19 a 21, Gálatas capítulo 5, versículo de 19 a 21, Paulo descreve quais são os frutos da carne. E os frutos da carne são imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Sabe, irmãos, quando a gente abre brechas na nossa vida, nós damos espaço para que os frutos da carne venham. Nós estamos estudando, nós estamos trabalhando nesse ano de 2025 aqui na igreja, frutos da maturidade. Se queremos ter frutos da maturidade, irmãos, precisamos fechar brechas que estão abertas na nossa vida. Uma porta que tem sido abertura em muitos lares, em muitas vidas, é isso aqui, ó. Esse pequeno aparelho, que está aí na nossa mão, todos os dias, que já faz parte do nosso corpo, não é verdade? Faz parte do nosso corpo. Eu fui num evento uma vez, que tiraram o celular. Meus irmãos, meu sobrinho estava lá. Ele quase foi embora. Para tudo, mas não tira o meu celular. Não é assim? Tira meu braço, mas não tira o meu celular. Não é assim? Nós estamos dependentes disso. Irmãos, não sou contra celular não, viu? Celular é bênção. Quanto facilitou nossa vida. Não é verdade? Quanto facilitou nossa vida. Eu sempre gosto de dar esse exemplo, eu lembro que eu comecei a trabalhar cedo. Trabalho escravo, 10 anos. Meu pai me mandava para o banco, ou coisa chata. Né? Quem tem cabelo branco ou quem não tem cabelo, vai lembrar dessa fase.
Quem já perdeu seus cabelos vai lembrar dessa fase. Que coisa chata que era ir no banco, não é verdade? Aquela fila de 2 horas. Está aqui, hoje por isso aqui a gente faz transferência, a gente faz tudo. Viajar, eu lembro quando meu avô juntava os filhos, 5 carros para viajar para o Nordeste, lembra disso? 5 carros para viajar para o Nordeste. Não tinha GPS, irmãos, era mapa. E aí uma hora os carros se perdiam, e a gente ia se encontrar horas depois, e se não se encontrasse 2 dias depois. Não tinha notícia, não sabia onde estava. Hoje com isso aqui, aproximou. Se eu der um buscar aqui, eu sei onde é que está minha filha, eu sei onde é que está meu filho, só pelo meu celular. Eu sei exatamente onde eles estão, porque eles estão com o celular. Ou seja, é bênção. E a palavra de Deus diz que na nossa mão pode ter a bênção ou a maldição. Eu vou trazer para os dias de hoje, amém? Na nossa mão existe a bênção ou a maldição. Porque assim como ele é bênção para muitas coisas, muitas famílias estão sendo destruídas por causa disso aqui. Muitos casamentos estão sendo destruídos por causa disso aqui. Grupos de WhatsApp. Aquele grupo, sabe? Que tem de tudo. Isso pode estar destruindo o seu casamento. Aquela rede social que está te consumindo horas, que já sabe, já tem algoritmo que sabe exatamente o que você gosta, nos horários exatos para entrar aquilo, que entra e te tira do propósito de Deus. E às vezes a gente vem por desculpa e a gente começa a criar histórias para justificar, historinhas. Ah, mas esse grupo é do futebol. Eu preciso para saber os horários, para saber o que está combinando. Mentira. Mentira, porque quando não existia o celular, você tinha o futebol de qualquer jeito, você sabia exatamente o que ia acontecer. Horas na rede social que você gasta, olhando coisas que não deveria. Mentira. Com a desculpa de que é só um passatempo. Preciso desanuviar a cabeça. Irmãos, são brechas que vão sendo abertas para que o inimigo entre e destrua. E aqui, não estou falando só para os homens não, viu? Tem muitas mulheres que estão presas nisso aqui. Tem muitas mulheres que estão se perdendo também com isso aqui. Sabe, relacionamentos, grupos de amizade. Esses dias eu estava ministrando para um jovem, casado, mas que só está saindo com homens solteiros. Ah, mas é do trabalho, eu preciso me relacionar com essas pessoas. Mentira, historinha. Você pode se relacionar no horário de trabalho. Ora, homem casado, com grupo de solteiro, a linguagem é outra, não combina, meu irmão. Mesmo coisa mulheres casadas, só se relacionando com garotas, meninas, que estão na fase de ir para a balada, para fazer outra coisa, não combina. São brechas que vão sendo abertas, para que o inimigo entre e roube aquilo que você tem de mais importante. Por isso, meu irmão e minha irmã, o que o Senhor quer fazer nessa noite é reconstruir muros, é reconstruir casas, é reconstruir famílias. Portanto, analise, faça uma análise agora rápida. Que brechas eu estou abrindo na minha vida? Essas brechas precisam ser fechadas. Pastor, é difícil, não me pede isso, pastor. Não me pede isso, é difícil. Eu não quero deixar meus amigos, eu não quero deixar esse grupo. Ah, eu já tenho tanta coisa, isso aqui é uma fuga. Irmãos, isso aqui pode estar te destruindo. Isso aqui pode estar acabando com a sua família.
com o seu casamento, com o relacionamento com os seus filhos. Se Deus está falando com você agora, você precisa tomar uma decisão hoje. Se veio alguma coisa à sua mente do que precisa ser restaurada, a brecha que precisa ser fechada, irmãos, hoje é dia de você mudar essa história. O Senhor te trouxe aqui para te dizer, hoje é dia de você fechar esta brecha. E confia nele, porque ele vai te dar forças para fazer isso. Segundo passo, pedir perdão a Deus. Primeiro passo é reconhecer aquilo que precisa ser mudado. Segundo passo é pedir perdão a Deus. Davi teve muitas falhas. Davi errou, Davi pecou e pecou feio. Vocês sabem a história de Davi. Adulterou, matou. Talvez se fosse passar pela nossa justiça, Davi teria sido completamente reprovado. Mas o que a palavra de Deus diz é que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Por quê? O segredo está lá em Salmo 51. Porque toda vez que Davi pecava, toda vez que Davi via que abria uma brecha, ele corria para os pés do Senhor para fechar aquela brecha. No momento mais difícil de Davi, no pecado mais... Não existe pecadinho e pecadão, amém? Não existe. Mas a gente sabe que os pecados têm umas consequências maiores, não é verdade? Naquele pecado que teve a maior consequência na vida de Davi, ele vai lá e chega para o Senhor e diz, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões. Ei, eu sei quais foram as brechas que foram abertas, eu sei aonde eu errei, eu sei aonde eu falhei. Senhor, tem misericórdia de mim, e o meu pecado está sempre diante de mim, pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe, eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. Essa parte eu acho lindo. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo, glória a Deus. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Senhor, irmãos, isso aqui é para a gente. Independente do que você fez, independente da brecha que você abriu, independente da porta que você escancarou para que o inimigo entrasse, o Senhor, Ele pode te purificar. O Senhor pode fechar essa porta. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Sabe, irmãos, todas as vezes que a gente abre uma brecha, o inimigo, ele é terrível. Ele vem, ele destrói. Sabe qual é a primeira coisa que acontece? A gente fica aprisionado e a gente fica distante de Deus. Não é Deus que está distante da gente, a gente está distante de Deus. Não é verdade? Toda vez que a gente dá aquela pisada na bola, como é difícil orar, como é difícil entrar na casa do Senhor, como é difícil louvar, mas o Senhor é misericordioso, Ele é fiel, Ele é justo para nos perdoar. Ele pode restaurar a nossa alegria, Ele pode nos colocar novamente de pé, Ele pode reconstruir os muros. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Aleluia! Salmos capítulo 32, 5 diz assim também: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Queridos, independente da pisada de bola que você deu, o Senhor,
Ele está aqui para te perdoar. O Senhor está aqui para te restaurar. O Senhor está aqui para te levantar. O Senhor está aqui para reconstruir as muralhas. O Senhor está aqui para reconstruir a sua família. O Senhor está aqui para reconstruir o seu casamento. O Senhor está aqui para reconstruir relacionamentos. O Senhor está aqui para reconstruir suas finanças. O Senhor está aqui para reconstruir suas emoções, para curar as suas feridas. Porque Ele é fiel. A gente erra, mas Ele é fiel. Provérbios 28:13 diz assim: aquele que esconde os seus pecados não prospera. Ei, quer prosperar? Quer ter uma vida próspera e abundante? E deixa eu falar uma coisa, não confunda prosperidade com dinheiro. Dinheiro é bom pra caramba. Se você não gosta, eu gosto. Mas o dinheiro não é tudo. O dinheiro não se pode tornar a coisa mais importante. Eu conheço pessoas extremamente prósperas que moram num casebre. Tão prósperas que não dá para comparar com bilionários do mundo. E o que a palavra de Deus está dizendo lá em Provérbios é: aquele que esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e abandona, encontrará misericórdia. Irmãos, primeiro passo, reconhecer as brechas. Segundo passo, pedir perdão. Mas o pedir perdão é abandonar. 1 João 1:8-9. Se afirmarmos que estamos sem pecados, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Oh, aleluia! Não importa a pisada na bola que você deu, irmãos. Nosso Deus, Ele é fiel e justo para te perdoar, para te restaurar, para te colocar em pé, para não mais te deixar envergonhado. Terceiro passo, mudar o que precisa ser mudado. Reconstruir novos hábitos. Queridos, todos nós sabemos as nossas fraquezas. Todos nós sabemos as nossas limitações. Se você prestar atenção, sempre vai ter um processo, uma rotina, um hábito que te leva àquilo. Pode reparar. Sempre há um mecanismo que te leva a cair naquela sua fraqueza. E não julgue a fraqueza do outro. Não olhe para o outro e fale assim: não, esse aqui está pior do que eu. Não, não existe isso, irmãos. Não existe isso. O que existe é pecado. O que existe é fraqueza. Não tem um pecado pior do que o outro. Claro que tem consequências piores, mas existe pecado. Cada um examine-se a si mesmo. Analise a si mesmo. Tente identificar aquilo que te leva a cair, aquilo que te leva a tropeçar. São comportamentos que nos levam àquela situação. E o inimigo, ele sabe quais são as suas fraquezas. E ele vai criando estratégias para te levar a isso. Por isso, terceiro passo, mude o que precisa ser mudado. Se um grupo de WhatsApp está abrindo uma brecha na sua vida, sai dele. Elimina isso. Se a rede social está te fazendo pecar, meu irmão, corta a rede social. Antigamente não existia celular, não existia rede social. Então o Senhor falou: se o seu olho te faz pecar, corta ele. Se o seu braço te faz pecar, arranca ele. Ora, por que eu não vou arrancar uma rede social? Por que eu não vou arrancar um grupo de WhatsApp? Por que eu não vou cortar um relacionamento que está me levando para maus caminhos? Que está sendo uma má influência? Corta! Arranca! Irmão, Jesus está voltando.
Não dá mais tempo de a gente ficar fingindo que está tudo bem. Não dá mais tempo para a gente ficar vivendo uma vida de religiosidade. O Senhor quer intimidade. Num piscar de olhos, Jesus vai voltar. Ei, você é a noiva prudente? Você está sendo a noiva prudente? Fecha as brechas que estão abertas. Reconstrói os muros da sua casa. Reconstrói os muros da sua vida. Pastor, eu não tenho força para isso. Ei, a palavra de Deus diz: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Peça a Deus. Peça a Deus. Efésios 4, 22, 24 diz assim: isto é, devem abandonar os velhos costumes e maneiras antigas de viver, corrompidos por desejos enganadores, e devem renovar a vossa mentalidade, segundo os critérios do Espírito. É o que a palavra de Deus está dizendo. Ei, deixa isso para trás, deixa o velho homem para trás, tire isso da sua vida, muda os seus comportamentos, porque o que Deus espera de nós é que nós sejamos a imagem e semelhança dele. Quarto passo: se volte ao Senhor. 2 Crônicas 7,14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Queridos, essa palavra é para nós nessa noite. Se o meu povo, que somos nós, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a Deus, se afastar, fechando as brechas que estão abertas, dos céus o Senhor vai ouvir, Ele vai perdoar o nosso pecado, Ele vai curar as nossas feridas, Ele vai curar as nossas famílias, Ele vai curar os nossos relacionamentos, Ele vai curar e restaurar as suas finanças, Ele vai curar e restaurar as suas emoções, Ele vai curar e restaurar tudo. É a palavra de Deus. Portanto, é tempo de voltar para Deus e é tempo de fechar as brechas. Não por barganha, irmão. Meus irmãos, não tenta barganhar com Deus. No domingo de manhã, o Mário trouxe uma palavra muito importante aqui, falando exatamente isso, que nós não devemos buscar a Deus por aquilo que Ele pode fazer, não devemos buscar a Deus por causa das promessas, não devemos buscar a Deus porque Ele pode fazer algo novo na nossa vida, ou não devemos buscar a Deus por medo de ir para o inferno, porque eu quero ir para o céu. Não, eu busco a Deus porque eu amo a Deus. Eu busco a Deus porque Deus me amou. Sabe, é como um relacionamento de pai e filho. Eu louvo a Deus pelos pais que eu tenho. Eu louvo a Deus, está aqui minha mãe. Eu louvo a Deus pelos pais que eles foram. Foram pais maravilhosos, irmãos, que me amaram, que cuidaram de mim. Eu não lembro disso, mas um dia eu usei fralda. E quando eu dava o estrago na fralda, era ela quem trocava a minha fralda. Eu fiquei doente quando criança, e quando eu estava doente, era ela que estava cuidando de mim. Foram eles que me alimentaram. Se hoje não vou falar que eu cresci, mas se hoje eu cheguei a essa idade, foi porque um dia ela me deu leite, foi porque um dia ela me deu comida. Se hoje eu sou o homem que eu sou, para minha esposa, para os meus filhos, foi porque meu pai me ensinou a ser homem. Meu pai me ensinou valores, princípios.
Durante todo o tempo que eu morei na casa deles, eles me deram a cobertura, eles me deram a provisão, eles me deram sustento. Eles me amaram, me corrigiram quando precisei ser corrigido. Eu nunca tive muitos bens materiais, porque a nossa vida era boa, mas era simples, né, mãe? Era boa, mas era simples. Eu lembro que na escola, meus amigos tudo tinham Nike, eu tinha o Lecheval. Os mais antigos vão lembrar do Lecheval. Não é? Mas eu tinha o meu tênis. Nunca andei de roupa de marca, mas eu tinha roupa para andar. Porque dentro da possibilidade deles, eles me davam o melhor. Eles me amaram. Eles cuidaram de mim. E graças a Deus eu comecei a trabalhar muito cedo, então com meus 18, 19 anos, eu praticamente já era independente. Eu já pagava a minha faculdade, já tinha o meu carro, já fazia tudo com o meu dinheiro. Saí de casa com 23 anos de idade. Graças a Deus nunca mais precisei depender dos meus pais para o meu sustento. Mas não é porque eu não dependo mais deles que eu não amo mais eles. Não é porque eles não me dão o bem material, não me dão uma casa, não me dão o alimento, não me dão a provisão, que eu deixo de amar eles. Não, eu sou louco pelos meus pais. Eu tenho alegria em estar com meus pais. Eu tenho alegria de chegar no final de semana e ir na casa dos meus pais. Eu tenho alegria de celebrar com meus pais. Eu tenho alegria de chegar para os meus pais quando eu tenho alguma vitória, quando eu tenho alguma conquista. Eu tenho alegria de ligar para os meus pais e falar: consegui isso, deu certo. Quando eu estou passando por uma dificuldade: mãe, eu falo que a minha mãe é minha UTI. Mãe, aciona a UTI aí. Ora, porque a coisa está pegada. Relacionamento de pai e filho, irmãos. É isso que Deus espera de nós. Deus não quer que você se aproxime dele pelaquilo que ele vai te dar. Mas ele quer que você se aproxime dele porque você é filho. Relacionamento de pai e filho. Talvez o seu relacionamento de pai e filho tenha sido um relacionamento ruim, e você tem uma imagem negativa disso, mas deixa eu te falar uma coisa: o pai que a Bíblia nos apresenta não é esse pai que você tem essa referência, é um pai amoroso, é um pai que te ama, é um pai que cuida de você, é um pai que disciplina você quando precisa ser disciplinado, é um pai que tem bênçãos, que tem provisão para a sua vida. Por isso, como aquela música diz: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. É desse Deus que nós estamos falando, irmãos. É desse Deus que nós estamos falando. Um Deus que tem bênçãos para a sua vida, um Deus que tem bênçãos na sua casa, um Deus que tem promessa para você, um Deus que quer reconstruir a sua casa, quer reconstruir a sua história, quer corrigir rotas. Feche essa brecha. Não deixe que essa brecha impeça de você viver o melhor de Deus na sua vida. Não deixe que essa brecha te distancie da presença desse Pai que te ama, desse Pai que te quer bem. Até quando? Até quando ficar preso? Até quando ficar no cativeiro? Até quando deixar de experimentar o melhor que Deus tem para a sua vida? Por coisas tão pequenas, por um desejo da carne, para satisfazer um momento, por um momento de prazer. Até quando?
Até quando você vai deixar que coisas entrem na sua casa para destruir a sua casa? Até quando você vai deixar uma brecha aberta para que a maldição entre sobre as próximas gerações? Nós estamos falando de correção de rota. Estamos falando de correção, de ajuste, de destino. Hoje é noite disso, irmãos. Hoje é noite disso. Irmãos, não deixe que coisas pequenas, às vezes uma briga pode ser uma brecha, às vezes um ressentimento pode ser uma brecha, que o inimigo está usando para destruir a sua casa. Às vezes uma palavra maldita, totalmente fora de contexto, e aquela palavra fica ressoando na sua cabeça. Isso pode ser uma brecha para que o inimigo destrua aquilo que Deus tem para a sua vida. Ressentimento, mágoa, grupo de WhatsApp. Até quando deixar que essas coisas te impeçam de viver o melhor da sua vida? Portanto, eu quero finalizar essa palavra orando por você. Você não precisa sair do seu lugar, apenas fique em pé. Se você entendeu essa palavra e você quer falar assim: Senhor, eu entendi que existem brechas que precisam ser fechadas, e eu sou o primeiro a me colocar de pé, irmãos. Eu sou o primeiro a me colocar de pé. Porque eu sei que tem coisas ainda que eu preciso ser trabalhada, eu sei que ainda tem coisas que precisam passar por uma obra na minha vida. Portanto, fique de pé como um sinal a Deus, falando: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, Senhor. Essa brecha precisa ser fechada na minha vida. Eu preciso de força. Eu preciso de Ti para fechar essa brecha na minha vida. Tem misericórdia de mim. Eu já melhorei em muitas coisas, mas aqui ainda pega, Senhor. Pai, me ajuda a fechar essa brecha. Peça perdão a Deus nesse momento. E mais do que isso, tome uma decisão de sair dessa noite hoje, decidido a mudar esse destino, a mudar essa situação. Amém? Vamos orar? Pai querido, Pai de amor, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus bom, o Senhor é um Deus fiel, o Senhor é um Deus de reconstrução, o Senhor é um Deus de renovação, Senhor. E aqui está o teu povo, Senhor. Eu me coloco de pé juntamente com os meus irmãos, para te dizer, Senhor, tem misericórdia de nós. Pai, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece o mais profundo dos nossos pensamentos e do nosso entendimento, Senhor. Pai, tem misericórdia de nós. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Pai, derrama sobre nós o sangue do seu Filho amado Jesus, para que possamos ficar mais brancos como a neve, Senhor. Mais alvos do que a neve, Senhor. Pai, nos dê sabedoria, Senhor. Orientação, meu Pai, de como podemos mudar essa história. Como podemos mudar essas questões, Senhor, que precisam ser mudadas. Pai, nos dá força, Senhor, nos dá coragem para tomar as decisões que precisamos tomar, e que nunca mais, Senhor, eu profetizo sobre as nossas vidas, nunca mais, isso que tem nos distanciado e afastado, terá poder e força sobre as nossas vidas. Pai, liberta-nos do pecado, Senhor, liberta disso que tem nos acorrentado. Quebra correntes hoje, Senhor. Quebra cadeias hoje, Senhor. Liberta o teu povo, Senhor, para que possamos ter uma intimidade contigo. Pai, coloca no Senhor o desejo, Senhor, de buscarmos a Ti, de sermos Teu filho, Senhor, de sermos Teus servos, Senhor. Coloca-nos no nosso coração, Senhor, o desejo de Te buscar
de verdade, Senhor. Pai, enche as nossas lâmpadas, Senhor, para que nós possamos ser como aquelas virgens prudentes, que vão ser encontradas com azeite cheio, Senhor. Pai, se existem consequências dessas brechas, Senhor, de relacionamentos destruídos, de casamentos destruídos, de famílias destruídas, Pai, se existem feridas na alma, Pai, se existem consequências, Senhor, de área financeira destruída, área profissional destruída, Pai, nós clamamos agora em nome de Jesus, Senhor, a reconstrução, Senhor. Restitui, Senhor, restitui tudo aquilo que o inimigo tirou, restitui casamentos, restitui relacionamentos, Pai, fecha feridas, cura feridas da alma, Senhor, para que nós possamos ser livres e libertos, Senhor, para viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós entregamos nossas vidas na Tua mão, Senhor, e declaramos que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Senhor, e em Ti somos mais do que vencedores. Satanás, você não tem mais poder sobre as nossas vidas, você não tem mais autoridade, você não tem mais legalidade sobre as nossas vidas, você não tem mais o direito de acusar ninguém aqui, porque todos nós somos lavados e purificados pelo sangue de Jesus. Não mais tristeza, não mais dor, não mais acusação. Levanta-nos, Senhor, levanta-nos, Senhor, restaura os nossos muros, restaura as nossas cidades, restaura, Senhor, as nossas famílias, restaura as nossas casas, em nome de Jesus, amém e amém.